Paganini, que está ao vivo com a gente. Estamos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Bom, para começar, eu gostaria de entender o que é planejamento financeiro e blindagem patrimonial, porque planejamento financeiro é um termo que a gente escuta muito de economistas, de instituições financeiras, mas é também um conceito securitário? Exatamente. Tem muitas linhas que você pode pegar e interpretar essa questão de planejamento financeiro. O que a gente vai falar um pouco aqui é do ponto de vista securitário, né? Porque as pessoas conquistam os seus patrimônios, né? E você tem que ter um planejamento para blindar esse patrimônio conquistado. E pela visão securitária, talvez seja uma das únicas maneiras que você consegue enxergar uma blindagem de algo que ainda não existe. Como é que a gente pode dar um exemplo nisso? Vamos imaginar alguém no início das suas atividades profissionais, que se formou, que está bem empregado, que tem uma boa renda, recém-casado, que tem os seus filhos em casa e se planeja conquistar a casa, carro, a sua empresa, coloca isso dentro de um planejamento de vida, uma meta, mas tem que ter um prazo para conquistar, né, as suas finanças e aí então conquistar esse patrimônio. Se algo prematuramente vir a acontecer, tipo morte, invalidez, algo semelhante, todo aquele projeto foi interrompido. E se essa pessoa tomou o cuidado de fazer uma boa apólice de seguros, ele tem por antecipação esse montante previsto que conquistaria ao longo do tempo. Ou seja, eu estou planejando a antecipação de algo que eu ainda não conquistei, mas que depende das minhas condições físicas de saúde. Algo me aconteceu, e eu tomei o cuidado, fiz a apólice, contratei essa apólice de seguros e ela então antecipa esse montante financeiro que é do tamanho do perfil de cada indivíduo, de cada família. Quer dizer que você protege a família, protege o próprio profissional, né? Exatamente. Uma das coisas que é preciso ter consciência que seguros não é despesa, seguro é investimento, né? Equivocadamente as pessoas contrata seguro simplesmente para proteger, com medo de perder alguma coisa, mas você tem que fazer as suas escolhas, cada um tem a sua opção de investir, seja em patrimônio, seja em imóveis, seja na bolsa de valores, etc. e tal. Mas, novamente falando, o amanhã é incerto, não se sabe o que pode acontecer. Por um motivo qualquer, imagine um profissional liberal com uma renda alta, dependendo dele, a sua família, até a empresa, vamos pensar a clínica, se for um médico, por exemplo, e ele se machuca, ou ele adoece e perde a sua renda por um tempo determinado. De onde é que vai vir o dinheiro para manter aquela estabilidade? Se ele tiver contratado um seguro de proteção de renda, não passará por esse problema, como esse é um exemplo de seguro de proteção de renda. E o brasileiro, ele tem por hábito pensar no futuro, se preocupar com o futuro, faz parte da cultura do brasileiro? Graças a Deus a cultura vem de uma maneira acelerada, né, evoluindo. Isso a gente vem também num propósito de formação de profissionais, porque se viu até então uma venda de seguro como produto com finalidades lucrativas pela rede, quem sabe os canais bancários, mas na verdade isso é uma ideia que faz muita diferença, não somente na economia, mas é uma questão social muito interessante. Eu poderia dar alguns exemplos, né? Há uns 10 ou 15 anos atrás, eu cheguei aqui na região de Maringá e fizemos um planejamento financeiro para um casal recém-formado, que tinha 2 filhos pequenos, e depois essa pessoa veio a falecer, o esposo da viúva, né? E por um tempo de 10 anos, nós pagamos uma quantia para aquela viúva que teve condições de pagar a escola das suas crianças e não teve aquele impacto financeiro que teria, né? Claro que a perda do provedor do lar é significativo, mas problemas financeiros também podem se agravar muito mais quando acontece uma falta desse tipo. A família não fica desamparada nesse momento tão difícil, né? Agora, como é que se calcula o investimento que o profissional, no caso, por exemplo, um profissional liberal, deve fazer para ter, então, uma blindagem patrimonial? Nós temos uma metodologia de assessoria, olhar para cada cliente de maneira literalmente individual. Cada um tem um perfil, cada um tem uma situação financeira, cada um tem uma idade, um casou um pouco mais adiante, um pouco mais cedo.
alguma família tem 2 filhos, outra tem um só, uma tem uma renda de X, Y, valores diferentes. Então, assim, não existe um produto previamente desenhado sob medida. O que existe são os produtos que eles podem ser ajustados, né? Como se fosse uma coisa de alfaiataria, né? Você vai customizar aquela apólice com base no perfil daquele profissional ou daquela família. Necessariamente não dá para responder quanto que é um capital, se me perguntar qual que é um capital ideal de seguro a ser contratado. Ele depende muito do fator financeiro e patrimonial daquela família. Quanto que essa família precisa para manter o padrão de vida dela? Quais são as expectativas? Quanto tempo tem ainda para os filhos se formarem numa faculdade, por exemplo? E quanto dinheiro seria necessário para essas pessoas que têm independência econômica se formarem e se emanciparem financeiramente. Esse tempo ele tem que ser transformado também num montante, e aí sim você estuda para entender qual seria o valor adequado para aquela família contratada de proteção securitária. Mas agora, em relação à capacidade da seguradora de pagar, então, esse seguro, né, para o segurado, como que o segurado ele tem a garantia de que vai estar protegido? Veja, primeiramente tem que olhar a saúde financeira dessa companhia seguradora, o tempo de atuação do mercado, no que ela se expande no termos de investimento, quais são as referências de sinistros indenizados, né, buscar um profissional habilitado em seguros, porque o profissional de seguros é aquela pessoa que representa o segurado e não a seguradora. Muitas das vezes a gente vê algum cliente olhando para o corretor de seguros e está intitulando-o como um representante da seguradora, e não é assim que funciona. O corretor de seguros, ele representa o segurado, é ele que transita o risco que está nas mãos nesse momento do segurado, para a seguradora apreciar esse risco e fazer uma troca. Ele leva o risco para a seguradora e traz de volta essa apólice fazendo essa troca. Então, a gente diz para o cliente, esse risco nesse momento está contigo. A proposta é transitar esse risco para a seguradora e você ter essa apólice. Esse risco que eu me refiro é de uma perda financeira, desculpa, e de uma ausência ou de um lucro cessante, onde você perde aquela renda e se você tiver apólice seguros, a seguradora vai assumir isso. Então, tem que pesquisar realmente a saúde financeira da seguradora para não fazer alguma coisa simplesmente por uma sensação de segurança e você não ter uma proteção adequada. É bem interessante. Agora, é curioso também, como é que surgem esses conceitos, esses produtos securitários, né? Vem de necessidades da sociedade? A própria sociedade, o tempo vai se passando, vai se aparecendo muitas necessidades, né? Então se percebe riscos que estavam descobertos e que necessariamente não precisam estar. Então o mercado hoje, se você observar, o seguro de vida, ele ultrapassou, por exemplo, a arrecadação do seguro de automóvel. Numa cultura do Brasil que não se falava tanto em seguro de vida. Anos seguidos que nós estamos arrecadando mais dinheiro, arrecadando mais em seguro de vida do que de automóveis. Mostra que a sociedade está mais preparada para se proteger. Então, com base nisso, olha-se para os riscos que se tem de morte prematura. Agora você vê essa questão toda de Covid, pessoas que tinham uma expectativa de vida de mais 20, 30 anos, vivendo saudavelmente, produzindo riqueza, mantendo sua família estabilizada financeiramente, e de repente veio a faltar. Então aí nota-se claramente a necessidade de se ter uma proteção financeira. E aí a seguradora entra, revendo os produtos que tem no mercado, ajustando a parte de regulamentação e oferecendo essa proteção para essas pessoas. Quer dizer, muitas vezes a pessoa pensa em pagar um seguro para o carro, mas esquece de pagar o seguro para quem trabalha e produz o dinheiro que vai comprar o carro, né? Infelizmente, existe uma cultura, existem pessoas que valorizam mais os seus patrimônios físico, o automóvel, do que a si mesmo. A gente até costuma dar um exemplo, eu vou pegar aqui para talvez ilustrar um pouco mais. Você faz seguro de uma máquina agrícola, de um automóvel, do apartamento, de uma casa. Digamos que você tem uma máquina na sua casa de produzir dinheiro. Todo dia você chega em casa, essa máquina sai uma 2 ou 10 notas de R$100. Você faria o seguro dessa máquina? Aí a pessoa vai dizer, obviamente que eu vou fazer, essa máquina só tem uma, eu não vou deixar sem seguro. Aí eu posso perguntar para você, e quem é a máquina que produz riqueza, que produz dinheiro na sua casa? Ela é você mesmo. E se você perder a condição de produzir, de faturar, de trazer o equilíbrio financeiro para dentro de casa, quem é que vai repor? Essa máquina não está assegurada. Então,
são algumas óticas que a gente orienta as pessoas a olharem para o conceito do seguro, e não em si a palavra seguro. Existe uma maneira diferente de você olhar e entender que isso é fundamental na saúde financeira de uma família. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Nós conversamos com Inácio Paganini, presidente do grupo Paganini. Agora, 13h46.